Então, nós temos diversas notas técnicas e uma das notas técnicas que saiu trouxe o que é a nota de débito e a nota de crédito. Então, quando falamos de uma nota de débito, até propriamente o nome dela já diz, ela trata uma emissão de registro que aumenta o imposto devido. Então, percebam o seguinte: vocês vão ter uma nota fiscal eletrônica emitida. Então, houve lá uma nota fiscal eletrônica emitida dentro da operação. Só que vocês perceberam que, ao longo do caminho, foi preciso fazer uma nota fiscal eletrônica sobre um ajuste, por exemplo. Então, vocês vão conseguir agora entender do porquê o ajuste CNF trouxe tantas dúvidas. Por exemplo, numa operação de simples remessa. Vocês tiveram essa dúvida também? Comenta aí para mim. Como que acontece uma operação da simples remessa? Vamos fazer isso juntos? Hoje, quando a gente fala sobre uma operação de simples remessa, como que acontece? Não pensa no individual, vamos pensar aí no ICMS, por exemplo. Existem duas notas fiscais, uma emitindo uma simples remessa e a outra sobre a entrega, ok? Então, primeiro, houve uma emissão de nota fiscal eletrônica sobre a simples remessa. Não há incidência do ICMS porque não houve uma circulação. Então, cada estado, obviamente, vai trazer a sua fundamentação, mas, em regra, estamos falando de uma não incidência. Quando o item ele sai da sua empresa, isso quer dizer que nós estamos fazendo uma circulação de mercadoria. E aí a gente tem uma incidência do ICMS, por isso que na segunda nota nós temos a incidência do ICMS. Tudo bem? Conseguiram entender aí? Até agora estamos falando do sistema tributário atual que vocês já estão acostumados a lidar. Só que a partir de 5 de janeiro de 2026, começou o momento teste dentro dos documentos fiscais eletrônicos. E o que que isso aconteceu? O que que trouxe de reflexo dentro do nosso sistema? Essa mesma operação de simples remessa, quando a gente pensa no IVA dual, aonde existe a onerosidade de fato, pessoal? Conseguem perceber? Houve a emissão 1 simples remessa. Para quem não lida com esse tipo de operação, essa simples remessa acontece como se fosse um adiantamento financeiro. Houve, então, um fechamento com aquela empresa que vai ser produzido um determinado item, porém vai ser entregue após 30 dias. Nessa primeira nota de simples remessa, houve o quê? Uma onerosidade. Não houve uma onerosidade? Conseguem perceber? Por que houve uma onerosidade? Uma contraprestação, um adiantamento. E o que que é a onerosidade? Uma parte comercial. Estou te devendo uma contraprestação. Mas vejam bem, a simples remessa hoje, quando a gente fala então do ICMS, existe uma não incidência do ICMS. Só que eu falei para vocês na nossa introdução que não existe um depara. Então, o que o fisco fez? Que faz sentido? O ajuste CNF 49 de 2025, ele fala sobre as tags que essa nota do simples remessa precisa ter para que você consiga, então, dentro da apuração assistida, o fisco entender que existe uma incidência do IVA dual nessa primeira nota. Então, o principal objetivo do ajuste CNF foi trazer para vocês prática, dizendo o seguinte: as operações do ICMS, elas existem, elas precisam ser feitas olhando o regulamento estadual, só que, como a simples remessa tem a onerosidade, vocês precisam seguir essas tags. Vocês precisam demonstrar a finalidade da nota de débito e a nota de crédito, porque senão essa nota do simples remessa, lá na apuração assistida, a gente não vai conseguir ter o débito. Por quê? Porque na hora da emissão do documento, não foi incluído a tag correspondente ao débito do IVA dual. Então não vai ter o ICMS, porque o ICMS não circulou, a incidência do ICMS é uma. Só que ali, na simples remessa, por ter um adiantamento, houve uma onerosidade. Então, o que que o fisco fez? Olha, contribuinte, quando houver esse tipo de operação, vocês precisam colocar
o tipo 06, informar a finalidade desse documento, para que dentro da apuração assistida eu consiga entender e, obviamente, ela ler o débito do IVA dual. Na entrega, vai ter a segunda nota emitida. Nessa segunda nota, concordam comigo que no ICMS, a gente vai estar falando então de uma emissão de um documento com ICMS? Que existe uma circulação de um item. Então saiu, circulou. Só que nessa segunda nota, existe uma onerosidade, pessoal? Comentei para mim. Nessa segunda nota de entrega de mercadoria, existe incidência do IVA dual? Não. Isso. Vocês estão certos. Não existe. Por que que não existe? O fato de circular o item não é a incidência do IVA dual. Se o fisco não cria a finalidade para vocês demonstrarem que não há incidência do IVA dual, vocês pagam novamente igual. Aí teria uma duplicidade do IVA dual. Ou o não recolhimento do IVA dual no momento certo.